O Dior se aproxima dessa garota, fala que ela é muito bonita e pergunta se esse carro é dela. E depois que ela diz que sim, ele fala que é um carro muito legal. Ele fala que é um carro muito bonito e ela diz que essa é a cor favorita dela. Ele pergunta se essa é a cor favorita dela, quanto tempo ela está com esse carro e diz que esse é o carro dos sonhos dele. Ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela fala que já está com esse carro há um ano e que foi o pai dela que deu pra ela. Ele pergunta se foi o pai dela que deu pra ela e ela diz que sim. Ele fala que então ela é a garotinha do papai e ela fala que é mais ou menos isso. Ele fala que não vai mentir, diz que é um carro muito legal e pergunta o que ela fez escolher uma Ferrari. E ela diz que não sabe e fala que ela só gosta de carros esportivos. Ela fala que o pai dela sempre teve carros como esse, que talvez seja por isso que ela gosta. Ela diz que ela também gosta na cor preta e ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Ele pergunta da onde ela é e fala que ela tem um sotaque. E em seguida fala que esse cara que passou com esse carro está querendo dizer que o carro dele é melhor. E depois que ela diz que ela é do México, ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Dizzy. Ele pergunta se o nome dela é Dizzy e fala que o nome dele é Dior. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela fala que também é um prazer conhecê-lo. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. E depois que ela diz que ela tem namorado, ele pergunta se ela tem Instagram ou se ela pode passar o número dela pra ele. E como ela diz que não vai dar o número pra ele, ele fala que ela é muito bonita e que sinceramente ele não sabe porque o namorado dela não está ali agora. E fala que se ele fosse o namorado dela, estaria do lado dela o tempo todo. Mas ela diz que ele não é. Ele pergunta se ele não é e ela diz que não. Ele pergunta se ele não pode mesmo pegar o número dela, mas ela diz que não. E em seguida diz que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta o que ela disse, ela fala que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e ela diz que não. Ele pergunta se é verdade, fala caramba, e também pergunta se ele é feio. Ela fala que ele não é feio, mas que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que mais velho. Ele pergunta se mais velho e também com mais dinheiro e ela fala que pode ser. Ele pergunta se ele parece não ter dinheiro e se ele parece um falido e ela fala que não sabe. Ele fala que entendeu e em seguida diz que esse carro é dele. Ela diz que esse carro não é dele, ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele pergunta se esse carro é dele ou se o carro é dela e ela fica sem responder. E em seguida ele diz que é claro que o carro é dele. Ele fala que esse carro é dele, que ele escolheu essa cor porque ele gosta de vermelho. Ele diz que está falando a verdade, que esse carro realmente é dele. E mais uma vez ela diz que essa cor é a cor favorita dela. Ela diz que não acredita que esse carro seja dele, ele pergunta se ela não acredita e ela diz que não. Ele fala que vai mostrar pra ela a chave e fala que é da Lamborghini. E fala que pra ela acreditar ele vai abrir a porta. Ele fala que agora está destrancado e que esse carro é dele. Ela diz que não entendeu e fala que no começo ele disse que esse carro era uma Ferrari. Ele pergunta como assim, fala que ele acabou de abrir a porta e fala que ele confundiu porque ele também tem uma Ferrari. Ele fala que na hora ele ficou confuso porque ele tem muitos outros carros. Ela fala que entendeu e ele pergunta se ela realmente tem um namorado. Ela fala que ela tem um namorado, mas que é complicado. Ele pergunta se é complicado e ela diz que sim. Ele fala que ele vai ligar o ar porque ali fora está muito quente. E em seguida pede para ela esperar. Ele fala que é impressionante como as coisas mudam rápido. Ela pergunta se ele ainda quer o Instagram dela, mas ele fala que não sabe. Ela diz que ela só está perguntando se ele quer ou não. Ele fala que não sabe e pergunta se ela não tem namorado. E ela fala que já disse que ela tem, mas que é complicado. Ele fala que não pareceu nada complicado antes dela ver o carro dele. Ela diz que só não quis dar muitos detalhes pra ele e ele pergunta como assim. Ela fala que ele está preso. O Dior pergunta se ele está preso e ela diz que sim. O Dior pergunta por que ele está preso e pergunta também o que ele fez. Ela diz que não sabe e ele pergunta se ela não sabe o que o namorado dela fez. Ela diz que ele é inocente, ele pergunta se é inocente e ela diz que sim e fala que ele não fez nada. Ele fala que ele não vai mentir e diz que isso é assustador. Ele fala que ela só pode estar brincando e que isso é meio assustador. Ela pergunta se ele acha isso e ele fala que sim. Ela diz que ele não precisa ficar assustado porque ela é uma boa garota. Ele fala que quer ver se ela realmente é uma boa garota e pede para ela dar uma volta. Ele pede para ela dar mais uma e assim do nada levanta o vidro. Ele pergunta se está muito quente e fala que ali dentro está muito frio. Ela diz que se ele quiser, eles podem ir para algum restaurante e conversar com mais calma. Ele fala que pode ser e a convida para entrar.
Ele fala que ela pode abrir e pergunta se a porta não está abrindo. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele pergunta como assim e diz para ela entrar. Ela fala que não está abrindo e pergunta o que ele está fazendo. Ele pergunta se ela sabe por que a porta está trancada. E depois que ela pergunta por quê, ele fala porque ela é interesseira. Ele fala que ela não está afim dele, está afim do carro, mas não dele. E mais uma vez fala que ela é interesseira e que ela pode ir para o restaurante no carro dela. O Nair se aproxima dessa garota e fala: "E aí, linda, como você está?" Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz Então ele pergunta o que ela quer dizer com Ela pergunta por que ele está se aproximando dela assim do nada, então ele se apresenta e fala que ele é novo por ali. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que ele é de Ohio. Ela diz que as pessoas por ali não agem assim. Ele pede para ela esperar e fala que ele quer falar com ela rápido. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido, mas ela diz que não e fala que ela tem um namorado. Ele diz que tudo bem e deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que ela foi muito rude, mas que tá tudo bem. Ele fala que se realmente ela tem namorado, ele entende. Ele fala que a mesma garota que acabou de dizer que tem um namorado agora está voltando. E fala que nós vamos ver o que ela vai dizer. Ele pergunta o que aconteceu e como ela fala que sente muito, ele pergunta se ela é a mesma garota que falou com ele ainda há pouco. Ela diz que sim, mas ele fala que não pode ser. Ela fala que é ela e pergunta como assim. Ele pergunta o que aconteceu e fala que ela disse que ela tem um namorado e pergunta se não é isso. Ela diz que sim, mas como ele é novo na cidade, mas ele a interrompe e fala que se ela tem um namorado, ele respeita isso. Ela pede pra no momento ele esquecer o namorado dela, mas ele fala que no começo ela não esqueceu. Ela fala que é verdade e diz que no começo ela o mencionou e ele pergunta então como ele vai esquecer. Ela fala que eles podem ser amigos, mas ele fala que não está procurando uma amiga. Ela diz que não falou com ele no começo, mas que agora ela está ali. Ele fala que é verdade, mas que ela está tentando ser amiga dele. Ela pergunta por que não e ele fala que ela acabou de dizer que ela tem um namorado. Ela pergunta se ele não quer falar com ela e ele diz que no começo ela não queria falar com ele. Ela diz que não falou com ele, mas que agora ela está ali e que ela não tinha visto o carro dele e que ele não está nada mal. Ele pergunta por que ela mudou de ideia e ela fala porque ela gostou dele. Ele fala que gostaria de saber porque assim de repente agora ela gostou dele. E ela fala que com certeza ele tem o que ela gosta. Ela diz que ela gosta de homens bem-sucedidos e ele pergunta o que isso tem a ver com o fato dela ter dito que agora gostou dele. Ela fala porque agora ela sabe que ele vai poder prover pra ela. E ele pergunta: "Eu prover pra você?" E também pergunta se ela voltou pensando que ele ia sustentá-la. Ela diz que não, mas que agora ela tem uma perspectiva. Ela fala que eles podem se conhecer, então ele pergunta como o namorado dela vai se sentir se souber sobre isso. Ele pergunta se o namorado dela não precisa saber e se ela quer manter isso discreto. Ele fala que entende e diz que vai sair. Ele fala que isso é muito interessante porque no começo ela fez questão de dizer que tinha um namorado e que agora quer manter isso discreto. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que é Stephanie. Ela diz que é um prazer conhecê-lo e ele fala que pra ele também. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela é dali mesmo de Houston. Mas ela diz que não e fala que ela é de Atlanta. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali em Houston e ela diz que há 2 anos. Ela pergunta o que ele quer e ele fala que ela que tem que dizer já que ela que voltou. Ela diz que estava indo almoçar e fala que se ele quiser ele pode ir com ela. Ele pergunta por que ele faria isso e diz que ele não gosta de perder o tempo dele. E ela diz porque ele quer conhecê-la. Ele fala que ele queria, mas que isso foi antes dele saber que ela não é solteira. Ela fala que é verdade, mas que ainda assim eles podem se conhecer. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e ela fala porque ele é um cara legal. E depois que ele fala que ela tem um namorado, ela diz que ele vai ser o próximo namorado dela. Ele pergunta por que ela acha isso e ela fala que não sabe, mas ela simplesmente acha. Ele pergunta se ela pode dar a mão pra ele e em seguida pede pra ela dar uma volta. Ele fala que ele gosta muito do que vê e em seguida a convida para entrar. Ela pergunta se ele não vai abrir a porta para ela, mas ele fala que ela tem mãos.
E já nesse momento dentro do carro, ele pergunta o que ela acha de no casamento o casal dividir as contas. Ela diz que não e fala que ela nunca faria isso. Ele pergunta por que não e ela fala porque o homem tem que prover 100%. Ele diz que a mulher também pode ajudar com as despesas, mas ela fala que essa não é a praia dela. Ele fala que ela não pode achar que é a obrigação do homem arcar com as despesas 100%. Ela diz que é assim que ela pensa. Ele pergunta se então o homem tem que pagar 100% e ela diz que sim. Ele pergunta o que acontece se o marido dela perder tudo e diz que eles precisam estar juntos também nos momentos difíceis. E já nesse momento ele pergunta se ela pode sair porque ele quer ver uma coisa. Ele fala que ela é muito bonita e que ele quer vê-la de corpo inteiro. Ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que foi muito rápido e pede para ela dar mais uma, e em seguida deseja um ótimo dia para ela.